Gente, seguimos aqui só pra gente descontrair um pouco, falar de filme, mas na verdade de uma história que também puxa aquela que a gente teve esses dias aí da Larissa Manoela, né? Que fez essa declaração aí para essa entrevista pro Fantástico, que repercutiu muito, falando da relação dela com os pais dela, a relação empresarial dela com os pais dela, porque ela começou com 2 anos de idade, né? Enfim, não sei a idade certa, mas ela começou muito pequena, os pais geriram a carreira dela, óbvio, né? Ela nem podia. E aí ela já tem 22 anos, a partir dos 18 anos que ela poderia, né, cuidar da carreira dela e do negócio dela, ela não conseguiu, né? Basicamente isso ela não conseguiu, nas palavras dela, né? E porque, inclusive, foram vários contratos que foram feitos, né, ao longo da carreira dela, pela mãe, pelo pai, foram 3, na verdade. E o último dava a ela 100% da empresa, só que com a administração dos pais, né? Lembra muito a Britney Spears, né? Eu lembrei muito desse caso perfeito, assim. Mas da Britney foi um escândalo, assim, absurdo e durou até pouco tempo atrás, e né? o Estado interditou, né, Britney? Lá os Estados Unidos consegue fazer isso. Então, o Estado impedia que ela tocasse a própria vida. Então, tudo que ela queria, ela precisava pedir pro pai dela depois de adulta. Até a vida pessoal, né? Pessoal. Não era só a carreira. Isso, é muito... A Amy Winehouse também, eu acho que não chegava nesse nível, mas ela tinha uma relação com o pai dela também. Muito complexa, super complexa também. É muito triste a gente ver essa... E o assunto aqui é daquele rapaz que a gente viu do filme lá, né? Eu não assisti, vocês assistiram esse filme? O ex-jogador da NFL, o Mike Holler, cuja história de vida foi retratada no filme vencedor do Oscar, The Blind Side, que foi lançado no Brasil como Um Sonho Possível, entrou com uma ação em um tribunal dos Estados Unidos para encerrar a tutela do casal Sean e Leigh Cheney sobre ele. Horer afirma que os Toyles, que são os pais adotivos, disseram a ele que iriam adotá-lo, mas, em vez disso, o fizeram assinar um acordo de tutela que lhes dava autoridade legal para assinar acordos comerciais em nome dele. E aí, bom, como eu não tinha visto o filme, eu fui ver o trailer, né? Tipo, a pessoa veio em 2, 3 minutos e quer dar opinião, né? Maravilhoso, super a credibilidade lá, nota 1000. Não, mas eu vi um pouquinho só para entender, né, o contexto do filme. E aí parece uma história linda mesmo, né? Vocês assistiram? Faz tempo, você assistiu? Não assisti, mas eu li o resumo também. Não, mas assim, parece uma história linda, né? Que vai lá, adota um menino que já é grande e tal, né? E aí ele começa a jogar futebol americano, né? E aí, enfim, começa a ganhar tal, né? A ser bem sucedido. E aí, só que no fim, no fundo, segundo o ex-jogador, parece que a história não era bem essa, né? A história era que os pais queriam adotar para ter acesso ali à carreira dele. É difícil, né? Que situação complexa. E se for mesmo, a gente também nunca pode ler e tomar tudo como uma verdade absoluta. Porque também, às vezes, é a visão dele, mas às vezes foi uma... Enfim, nada é tão simples. Mas me assusta muito, e eu sei que era pra gente descontrair com esse assunto, mas não, assim... mas é assunto que pode ser pesadíssimo. Aliás, né, é pesado, porque tem muita mentira e manipulação, e né? muita gente perturbada tendo filhos e adotando filhos. Isso eu falo porque eu faço um trabalho com uma fundação social e a gente visita muitos orfanatos. Eu não sei como, no interior chama de orfanato ainda. Agora, hoje em dia, não sei se usa mais esse termo. Acho que é orfanato, né? E assim, as histórias que eles me contam, não só dos pais que acabam perdendo a tutela dos filhos pelos absurdos, mas os pais que adotam os filhos. Aí falando das adoções, tem muitos pais birutas que acabam conseguindo adotar os filhos, mesmo passando por todo o processo que é extremamente complexo. E aí, tratam os filhos de forma absurda. E as crianças que já são traumatizadas têm que voltar para aqueles abrigos. Acho que chama abrigo, alguma coisa assim. Tem que voltar para o abrigo. Então, assim, são crianças já extremamente machucadas e que muito provavelmente vão ficar machucadas pela vida, entendeu? Porque tem o trauma de serem deixadas. E aí, como que você vai julgar o cara? E como que você vai julgar a família também? É muito difícil você saber como conduzir essa história. A própria história da Larissa Manoela tá dando o que falar. Tem muita gente falando, poxa, também eles estavam gerindo. E ninguém tá lá dentro exatamente para saber. Mas tem que pesquisar, tem que ir a fundo, se houver uma denúncia principalmente formalizada. Mas é complexo, porque tem muita gente perturbada aí, tendo filho, adotando filho, e como controlar isso, né? É que no caso da Larissa Manoela, sim, claro, né?
Não sei o que de fato passou ali, mas tem áudio, tem texto, né? Dela pedindo dinheiro para comprar um mate, uma água de coco. Ah, me faz era um nesse nível? Me faz um pix, mandou pro pai uma vez, para eu conseguir comprar um mate, uma água de coco aqui na praia. E aí a própria mãe, em uma outra entrevista, eu tinha falado, brincando, só que tinha falado, a Larissa pede para eu pagar, eu tenho que passar R$ 25 na conta dela para ela conseguir pagar as coisas, porque ela tá sem o cartão de débito, R$ 25,90, tipo, falou um negócio assim, porque ela não tinha nada na conta dela. Que loucura. Então, assim, são evidências, é claro, né? Não dá para condenar e ter uma certeza sobre isso. Mas eu acho assustador, assim. Né? Para quem tem filhos é mais assustador, porque a gente tem uma relação de entrega tão grande quando você tem um filho, né? Quando você vê uma situação como essa da Larissa Manoela, você fica pensando o que aconteceu com essa família. Você coloca o seu filho, você imagina o seu filho nessa situação aí, te corrói, né? Porque o fato mesmo, né, enfim, independente de quem tá certo ou não, de ter destruído mesmo a família por conta disso, né, por conta do patrimônio, da carreira dela, eu já acho triste por si só, né? Já é o suficiente. A pressão que você cria em torno de alguém que tem o peso de você ser arrimo de família criança já é muito grande. Né? Isso acontece muito com jogadores de futebol, esse universo de você. Exatamente. O Neymar também tem uma relação muito forte, mas acho que com ele funciona, porque até hoje é muito forte com o pai. O pai sempre foi empresário. O Medina, né, rompeu com a família. E o padrasto dele era o empresário dele, era o treinador dele, né? Não sei se era o empresário, efetivamente. Mas, enfim, tem várias histórias. Até a Bruna Marquezine se manifestou falando em relação à mãe dela, mas, assim, a mãe dela geriu a carreira dela e depois ela tocou. Elas tiveram umas brigas ali, tipo, não, eu quero isso, eu quero aquilo, depois que ela ficou maior de idade. E aí, ela falou que a mãe sempre queria muito que ela optasse por acordos, né, negócios mais seguros, assim, que dessem renda, mas que não necessariamente estavam de acordo com o que ela queria, né? Mas é óbvio, né? Mãe também quer uma segurança, mãe, pai, pro filho. Então mas aí depois elas se entenderam e aí cada